Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos, comunidade Bom Pastor, recebendo você aqui, nono andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima. Estamos juntos na sede da comunidade, gravando nosso podcast e recebendo você com muita alegria, Seja bem-vindo, a casa é sua. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Tudo caminhando? Tudo na alegria, na força do Espírito Santo. Chegamos a setembro, Padre Antônio. Mês da Bíblia. Mês bom. Tá, misericórdia, setembro já é verdade. Padre Antônio, setembro. Já foi. E mês da Bíblia no Brasil, né? A Igreja Católica no Brasil sempre faz no mês de setembro um mês especialmente dedicado a alertar a gente, lembrar os católicos da importância da leitura da palavra de Deus, da importância de ter a palavra de Deus como norma de vida. E todos os anos, Laura, a igreja escolhe, a igreja no Brasil escolhe um livro bíblico para ser aprofundado ao longo do mês de setembro. Normalmente um ano Antigo Testamento, outro ano Novo Testamento. É sempre assim? Esse ano, Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel. Então, bacana demais o livro de Ezequiel. Algumas passagens do livro de Ezequiel são muito famosas, né? Eu acho que o pessoal, pelo menos que é da renovação, que tem hábito de ler a Bíblia, tem umas passagens que a gente conhece assim muito. Por exemplo, a visão que Ezequiel teve de um vale cheio Meu de Deus. ossos, né? E que o Espírito de Deus Levou questionou a ele, né? Você acha que eu posso fazer esses ossos se tornarem de novo vivos, né? E ele tem uma experiência incrível de ver o poder de Deus juntando osso a osso, enchendo de carne aquilo que era ressequido. Essa passagem é bem conhecida. Ezequiel também fala muito sobre os pastores de Israel. Teve alguns domingos atrás. Exato, aqueles que deviam cuidar do povo, mas que falharam. Então o Senhor promete: eu mesmo apacentarei o meu povo. Jesus sabia dessas promessas, obviamente sabia dessas promessas que estavam no livro de Ezequiel, e ele se reconhece como o bom pastor que vem para apacentar o povo de Deus, que vem dar a vida pelo rebanho. Enfim, tem algumas passagens do livro de Ezequiel que são bem conhecidas. Hoje, acho que inclusive a gente vai poder partilhar um pouquinho sobre uma delas. Antes do senhor falar, Padre Antônio, eu me lembrei, no primeiro capítulo, ele come um rolo, ele come tem vários profetas que têm essa experiência, na verdade, são visões, né? Em que o Senhor ordena que eles comam o rolo, né? Que no caso nosso seria o livro, com a lei de Deus ou com a revelação daquilo que Deus deseja manifestar ao povo. Jeremias também tem a mesma visão. Isaías Ezequiel tocou com a brasa. Exato. Né? E normalmente os profetas experimentam um gosto ao mesmo tempo doce e amargo, né, na palavra. Doce porque encanta, amargo porque cura, lembra? Todo remédio bom. Né? É amargo, né? Então, a palavra de Deus é esse alimento que tem que se entranhar na vida daquele que vai ser instrumento de Deus para falar a outros, né? Na verdade, é um pouquinho isso também que esse tipo de imagem que o Senhor deu aos seus profetas significa, né? Você tem que ter assimilado a palavra como o organismo assimila o alimento, para que você possa, então, falar ao povo, né? É um alerta para todos aqueles que têm o dever de anunciar a palavra de Deus a outros. A palavra tem que ser primeiro o seu alimento. Ela tem que estar assimilada em você, para que depois você possa transmiti-la a mais alguém, né? Então, Ezequiel tem coisas muito bonitas, né? Ezequiel tem coisas que são ditas com uma autoridade muito grande, porque ele é profeta, mas ele é de família sacerdotal. Então imagina, um sacerdote que é profeta, né? Então, Nossa. Isso dá a ele uma
uma credibilidade, né, e um peso nas palavras ainda maior. Imagina quando ele fala aos pastores de Israel, que naquele tempo eram sacerdotes e os líderes do povo, né, os anciãos do povo. Quando ele fala aos pastores de Israel, vocês estão se apacentando, vocês estão usando as ovelhas para o benefício de vocês próprios. É um sacerdote que está falando isso. Então as coisas têm um peso bem maior, né? Ezequiel viveu, experimentou na pele algo que foi muito difícil e muito doído ao povo de Israel, que foi o exílio em terra estrangeira. Não é? A gente sabe que depois de o povo de Israel ter vivido séculos na terra prometida, porque Israel se esqueceu da sua aliança com Deus e contou mais com o recurso de alianças políticas com outros povos, Israel acabou sendo tomado de assalto por impérios, né? E acabou sendo exilado. Uma parte do povo foi exilada fora da sua terra. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. Ezequiel está vivendo no meio desse tempo e ele próprio vai como exilado para fora, né? Então ele compartilha do sofrimento daquele povo. Ele vê Jerusalém, né? Ele sabe que Jerusalém está sendo destruída. Quer dizer, você imagina isso? Deve ter soado para o povo daquele tempo como, cara, acabou, né? Como o que a gente chamaria hoje de fim do mundo, né? Mas ao mesmo tempo Deus dá por meio dele palavras de esperança, né? Como a que a gente vai partilhar hoje ao povo de Israel. Eu ainda posso fazer vocês voltarem, eu ainda posso reconstruir vocês e a cidade de Jerusalém e o santuário. Eu posso fazer vocês voltarem do exílio, né, para a terra que um dia eu prometi a vocês, e eu posso fazer coisas ainda maiores. Então, Ezequiel é um instrumento de esperança que o Senhor coloca no meio do povo, num tempo em que humanamente tudo parecia perdido. Os profetas, muitas vezes, eles surgem nessas horas, né? Humanamente, o prognóstico é o pior possível, mas Deus planta uma esperança no coração de Israel, uma esperança para o retorno, né, para a terra, e uma esperança que aponta mais adiante, né? Tudo no Novo Testamento tem a ver com algo que é vivido, algo que é sofrido naquele momento, mas também tem a ver com algo maior que Deus quer fazer nos horizontes da humanidade. E aí, Ezequiel, como demais profetas, ele de alguma maneira aponta também para isso, né? Então, é como se fosse uma história com cenas dos próximos capítulos. Mas acho que valia a pena a gente partilhar um pouquinho, então, uma dessas passagens conhecidas, né? Que está em Ezequiel capítulo 36, não é isso? Isso. Ezequiel 36. A gente pode começar com 16, porque aí, Beleza. Antes de ir direto, né? Uhum. Porque é bonito isso, né? Uhum. A palavra Ezequiel 36, 16, antes dele emitir, né, a profecia, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos, né? Uhum. Exato. Quer dizer, Deus falou comigo assim, né? E foi dirigida a mim a palavra do Senhor, né? Então, o profeta nunca está fora daquilo que Deus fala por meio dele, né? O profeta não é alguém que olha de cima e vocês aí, não. De alguma maneira, a palavra é dirigida a ele e àqueles que de algum modo ele também representa. Todo profeta também tem a tarefa de ser intercessor. Ele representa de algum modo aquele povo com quem Deus deseja falar. Ele faz parte daquele povo. Então a palavra é dita a ele, é dirigida a ele. O profeta Jeremias tem uma outra expressão linda: formou-se em mim a palavra do Senhor, né? Quer dizer, a palavra de Deus vai se desdobrando no íntimo. É como se fosse um enigma que de repente vai sendo entendido, né? E fica claro que é algo que vem da parte de Deus, não é o produto de uma cabeça, né? Ezequiel não falou, eu pensei bem, achei o seguinte, 2 pontos. Não, a palavra do Senhor foi dirigida a mim. É claro que Deus usa o entendimento dele, o modo como ele pensa,
mas tem algo que vem de cima, tem algo que vem do céu, né? E isso se impõe, né? É assim que Deus fez, é assim que Deus faz, né? A palavra de Deus é maior do que a gente, né? E a nossa tarefa é acolhê-la antes de, imagina, né? antes de julgá-la, antes de querer, Acolher. né? Antes de querer fazê-la caber no nosso quadrado, a nossa tarefa é acolher a palavra de Deus. Ela extrapola os esquemas da gente, né? Ela surpreende a gente. E Ezequiel muitas vezes foi surpreendido pela palavra do Senhor, né? Então aí, versículo 24, né? Eu acho que esse texto, acho que é uma das maiores promessas que Deus nos faz, né? Vamos no 20, começa no 23? Ah, tá. Então vamos lá. Começa no 23. Ah, que lindo. Então, amém. A palavra de Deus, a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. 2 pontos. 23. Quero manifestar a santidade do meu augusto nome que aviltastes, profanando entre as nações pagãs, a fim de que conheçam que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Javé. Quando, sob seus olhares, eu houver manifestado a minha santidade por meu proceder em relação a vós. Eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei... Peraí, para. Aqui na Bíblia de Jerusalém, a tradução diz a mesma coisa, mas eu acho que a tradução ficou interessante, porque aparece a palavra, o verbinho, né? 2 vezes, no versículo 23. Santificarei o meu grande nome. E depois, santificarei o meu grande nome. 2 vezes. Não tem como a gente não lembrar de uma outra passagem da Bíblia ouvindo essa expressão. Santificarei o meu grande nome, o meu nome. Não tem como a gente não lembrar de uma outra passagem do Novo Testamento, na qual Jesus agora diz, né, e ensina a gente a dizer em oração: santificado seja o vosso nome. Antigo e Novo Testamento tem que se entender um junto com o outro, né? Então o Antigo Testamento aponta para o Novo, e o que Deus realiza no Novo só pode ser compreendido na inteireza a partir das promessas do Antigo. Então, quando Jesus nos ensina a orar, santificado seja o vosso nome, qual é o conteúdo que tem por trás desse pedido? O que de fato a gente está pedindo? Bom, normalmente a gente imagina coisas, né? E não faz as relações com o Antigo Testamento. Então, santificado seja o vosso nome. Se você perguntar para a maioria das pessoas na rua, escuta, quando você reza o Pai Nosso e diz santificado seja o vosso nome, o que você está pedindo a Deus? Eu sei lá o que vai aparecer disso. Mas talvez muita gente diga assim, que as pessoas reconheçam que o nome dele é santo, é importante. Talvez a maioria das pessoas não vá além disso, e talvez uma grande parte das pessoas simplesmente vai dizer: olha, realmente eu não sei o que significa isso. Pedir santificado seja o vosso nome. Não tomar, né, o nome dele em vão, no máximo, alguma coisa assim, né? Agora, se a gente faz as relações, as ligações com o Antigo Testamento, a coisa já fica um pouco mais crescidinha, né? Aqui em Ezequiel, lembrando, o povo foi enviado para o exílio, está fora da terra que tinha sido dada aos seus pais. O povo está disperso, porque a partir do exílio a gente tem o que se chama de a dispersão do povo de Israel. Gente que foi para o exílio, gente que não voltou mais quando podia ter voltado, gente que acabou emigrando para outros lugares quando a terra ficou desolada, praticamente, vamos dizer assim, sem uso, né? Porque se tornou um quintal do Império Assírio e da Babilônia, né? Então,
a partir do exílio, a gente tem aquilo que a gente chama de a dispersão do povo de Israel. Então, esse é o quadro que Ezequiel está vendo diante dos olhos, né? Depois, ele imagina, e de fato devia ser assim, que as pessoas na Babilônia, na Assíria ou nos outros lugares onde os israelitas estavam se espalhando, diziam entre si, mas esses daí não são o povo, né, que dizia que era o povo do único Deus, né? Então, o nome do Senhor está sendo zombado no meio das nações. E então o Senhor diz a Ezequiel para dizer ao povo, eu santificarei o meu nome quando eu reunir de novo vocês e quando eu fizer com que vocês juntos de novo habitem na terra que eu dei aos seus pais. Ou seja, eu vou fazer vocês voltarem. Eu vou reunir vocês como o meu povo de novo, como uma nação de novo. E o meu nome será honrado, santificado diante de todas as nações, porque eles perceberão que isso vai ser fruto da minha grandeza, da minha soberania. Meu nome será santificado. Eu santificarei o meu nome, diz o Senhor. Então, o nome de Deus ser santificado no livro de Ezequiel tem a ver com tudo isso. Trazendo para nós, Padre Antônio, então, numa certa dimensão, a desesperança, como o senhor está dizendo, já que Israel está assim, então é melhor eu me entregar. A desesperança de um batizado, de um cristão, desonra o nome de Deus. Mas tem mais coisa acontecendo aí. Vamos voltar, vamos com calma. O que acontece? Quando uma parte dos exilados que foram mandados para a Síria, para a Babilônia, volta para Jerusalém, isso não significa, aos olhos dos israelitas, dos judeus, né, que voltaram, e aos olhos das gerações seguintes, que o exílio tinha acabado completamente. O exílio foi uma experiência tão traumática para Israel e foi uma experiência espiritual, que quando uma parte do povo volta e uma outra parte continua dispersa, o povo percebe o que Deus prometeu para a gente ainda não se cumpriu por inteiro. Depois, quando o povo volta, Jerusalém está destruída, o templo está destruído, e o povo reconstrói o templo, mas não era nem de longe o que era o templo anterior construído por Salomão. E então eles têm a impressão, mas ainda não é o que o Senhor prometeu para a gente. Depois, a Arca da Aliança, que devia ficar no templo, se perde. O Santo dos Santos, que é o lugar que guardava a Arca da Aliança no templo, fica vazio. E isso para os israelitas dá uma sensação de, cara, Deus prometeu tanta coisa para a gente, mas ainda não aconteceu. Então, ainda quando chega o tempo de Jesus, séculos depois disso, 3, 4 séculos depois, entre o povo de Israel, a sensação espiritual é que o exílio ainda não tinha acabado. Nós fomos exilados de uma maneira e ainda não voltamos a tudo aquilo que Deus tinha nos dado e tinha nos prometido. Tem algo que está faltando. Espiritualmente nós ainda somos exilados. Ora, quando Jesus vem, e quando Jesus, ainda caminhando sobre a terra, ensina os seus discípulos a orarem, santifica o teu nome, ele sabe das promessas que o Senhor fez a Ezequiel e ao povo. Eu vou santificar o meu nome quando eu reunir vocês de todas as nações. Então ele está mantendo no coração dos discípulos essa esperança. Senhor, cumpre aquilo que foi prometido por meio de Ezequiel. Senhor, faz o exílio acabar. O exílio não acabou, nós estamos dispersos. O santuário não é mais o que era. O Santo dos Santos está vazio. Tem algo que ainda não se completou. Completa a tua obra. E, na verdade, tudo aquilo que nós oramos no Pai Nosso, inclusive santificado seja o vosso nome, são promessas do Antigo Testamento
que Jesus realiza. Tudo que foi prometido, toda a esperança de Israel se concretiza em Jesus. Então, quando você contempla depois o ministério de Jesus, as coisas que Jesus faz e que ele fala, de modo especial no contexto do Templo de Jerusalém, as coisas que Jesus faz e que acontecem em torno da sua paixão, você percebe que todas essas promessas estão se realizando. Jesus diz: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Os discípulos depois lembraram, ele estava falando, era do templo do seu corpo. Então, é em Jesus que o templo volta à sua grandeza e tem uma grandeza ainda maior. Quando Jesus morre, o véu que cobria o Santo dos Santos é rasgado. Então, aquele lugar que estava vazio, né, de alguma maneira, ele é cheio com a presença de Deus. Há algo novo acontecendo. Há uma aliança nova sendo concluída. Jesus, no Evangelho de São João, isso é dito de maneiras tão bonitas, né? Jesus congrega os filhos de Deus que estavam dispersos. Portanto, é Jesus que faz com que o êxodo termine de verdade. É Jesus que faz com que nele se reencontrem não só os israelitas, mas todos os filhos de Deus dispersos pelo mundo inteiro, ou seja, todas as nações. Então, aquele exílio que não tinha acabado espiritualmente, ele termina com a vinda de Jesus. Aquelas promessas que o povo de Israel percebia ainda não tinham se cumprido plenamente, mesmo o povo tendo tido a chance de voltar para a terra. Só se cumprem essas promessas em Jesus. É Jesus que na cruz santifica o nome de Deus, reunindo na sua cruz aqueles todos que estavam dispersos e trazendo-os não para um território geográfico, mas trazendo-os para essa nova criação, para essa nova terra que ele inaugura com a sua morte e com a sua ressurreição. É Jesus que nos tira do exílio e nos traz de volta para casa, agora para a casa do Pai, para uma nova e eterna aliança com o Pai. O nome de Deus é santificado quando Jesus, dando a sua vida e ressuscitando, faz com que todos nós possamos viver novamente como um só povo. O novo Israel, o novo povo de Deus. Por isso, você falou, quer dizer então que quando um cristão não tem mais esperança, o nome de Deus está sendo desonrado. É verdade, mas eu vou colocar uma coisa a mais ainda aí. Se é obra de Cristo reunir todos os filhos de Deus dispersos, se é obra de Cristo santificar o nome de Deus, fazendo com que todas as nações reconheçam que do meio delas se congregou de novo um só povo, que é o povo do Deus vivo, sempre que um cristão atenta contra a unidade desse povo, contra a comunhão desse povo, que é obra de Cristo, ele está desonrando o nome de Deus. Então, santificado seja o nome do Senhor, que nos reuniu do meio das nações e nos trouxe de novo ao Monte Sião, para que nós brilhemos como luz no mundo e como nação santa, povo reunido, povo alicerçado nele. Santificado seja o nome do Senhor, que em Cristo Jesus reuniu de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, um só povo, congregando os filhos de Deus dispersos no mundo inteiro. Ele que não nos trouxe para uma terra limitada, mas ele que nos trouxe para nos assentarmos no monte que o Senhor preparou para o seu povo, né? Na nova Jerusalém que está sendo edificada, né, no céu. Santificado seja o nome do Senhor, que em Cristo Jesus fez de nós um só povo, o povo único do Deus vivo. Mas desonrado é o nome do Senhor quando um de nós
atenta contra essa comunhão, atenta contra essa unidade que é fruto da obra de Cristo, que é fruto da vida entregue por Cristo, o Messias. Quer dizer, toda vez que nós vivemos e honramos a comunhão e a unidade que brotou da cruz de Jesus, nos fazendo um só povo, um novo povo de Deus, nós estamos santificando o nome do Senhor. Todas as vezes que nós batemos nessa unidade, nós estamos desonrando o nome do Senhor. Desse jeito. Falei pra caramba, Laura. Ai, mas fez entender de uma forma assim que até então eu não tinha entendido, Padre Antônio. Tanto essa parte, né? Esse exílio que o povo era uma outra forma de exílio no tempo de Jesus, né? Sob a opressão dos romanos. E entendi também esse bater, né? Naquilo que Jesus, com o seu sangue, realizou, que é um só povo, que é a unidade, né, do povo de Deus. Não por acaso, no início da igreja, os pecados que mais causavam, como é que a gente pode dizer, assim, assombro, né, na comunidade cristã, eram os pecados contra a unidade. Quando havia um cisma, isso era... Né? Por isso que na última noite de Jesus na terra, ele faz então aquele clamor, não sei aonde, o senhor pode me dizer, se ali, talvez ali já no Horto das Oliveiras, aquele clamor, Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um só. Jesus faz um clamor ali, né? Sim. O Papa Bento XVI, ele tem naquele livro Jesus de Nazaré, ele tem um capítulo inteiro falando da oração sacerdotal de Jesus, né? Que tem muitas relações com orações que eram feitas no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, né? Quando todo o povo de Israel tinha que reconhecer diante do Senhor o seu pecado e pedir ao Senhor uma nova chance, né? Então ele mostra como ali, vamos dizer assim, na véspera da cruz, São João recolhe essa grande oração sacerdotal de Jesus e coloca em relação com o dia do perdão, com o sacrifício que era oferecido nesse dia, né? Ou seja, era um dia em que o povo pedia perdão porque os nossos pecados, isso na mentalidade de um judeu, né, ferem o nosso povo, ferem a comunhão do nosso povo, né? Deus fez de nós um só povo e os nossos pecados, as nossas injustiças cometidas uns com os outros, elas corrompem isso, né? Então todo o povo se humilhava diante de Deus. Jesus se humilhou diante do Pai, né, na noite da sua entrega, orando por nós e pedindo ao Pai esse dom, que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um, né? Jesus nos trouxe isso. É engraçado, né? Porque a gente hoje costuma imaginar, não, vamos pedir coisas para nós, né, para a igreja e tal. A gente pede de tudo, menos o que Jesus pediu, que nós nos mantivéssemos na comunhão, na unidade que Ele nos trouxe, né? Ele sabia o que estava falando e pedindo, né? Então ele sabia que o grande segredo e o grande sinal de que Ele é o Messias é justamente a nossa unidade. E quando isso é abalado de algum modo, nós estamos desonrando o santo nome de Deus e nós estamos, de alguma maneira, trabalhando na contramão daquilo que Ele fez na cruz e da credibilidade da cruz, né? Então, como pode, se Ele é o Messias, se Ele é o Salvador? Aliás, entre os judeus eles se perguntam isso até hoje, né? Como pode, se os próprios, né, cristãos, que são o povo que segue a Ele, não se entendem, né? E não vivem em comunhão? Como pode isso, né? Então, é um contra-testemunho nosso, a nossa dificuldade de ter comunhão e de trabalhar pela comunhão e de prezar a nossa comunhão. Padre Antônio, como está sendo importante isso que o senhor está falando, porque eu acho que falta essa consciência, e eu digo no meio cristão, né? No povo de igreja, no povo de Deus, da igreja, essa consciência de que isso é um pecado e que a gente está
desonrando o nome de Deus quando a gente fere a comunhão. Eu sinto que falta em mim e falta em nós essa consciência disso, desse pecado que a gente talvez comete inadvertidamente, mas que a gente faz. Porque e são coisas, né, Ela, que a gente sempre pode dar uma boa explicação para as nossas faltas contra a comunhão e contra a unidade, né? Não, porque a unidade era a fé. Então, se não tem a fé, ou se está indo contra a fé, a gente tem sim, mas cuidado, porque né, a gente tem que lembrar do que de uma das coisas, né, que no Novo Testamento caracterizam Jesus. Ele não quebra a cana rachada, ele não apaga o pavio que fumega, né? E tem gente que parece que bom, já que ele não faz, eu faço. Pega a cana e treque, né? Ai. Pega o pavio, né? Então, cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente tem sempre bons motivos para atentar contra a comunhão e contra a unidade. Porque, obviamente, a comunhão e a unidade são nele, portanto, são na fé. Não tem dúvida, ninguém está colocando isso em xeque. Mas isso não significa que a gente possa, então, quebrar a cana rachada e apagar o pavio que fumega, né? E que a gente possa, então, ter certos tipos de atitude, né, que às vezes até ferem a educação, né? Não é só a comunhão, né? Ferem então, a educação. Sabe, cuidado, né? Cuidado, porque Jesus sabe que a comunhão também existe, ela é na verdade, mas ela existe entre pessoas, né? Então, se a gente esquece isso, né? Comunhão não acontece entre livros já escritos, ela acontece entre pessoas que carregam, né, a mensagem. Então, cuidado para não fazer equações fáceis demais e não acabar atropelando pessoas, por exemplo, né? Enfim, então, atenção nesse ponto, mas só lembrando aqui, essa expressão santificarei o meu nome, ela aparece em Ezequiel e ela se torna como é que a gente pode dizer, na mentalidade do povo de Israel, ela se torna uma expressão técnica. Santificar o nome do Senhor, e é uma coisa que ele faz, né? Tanto é que Jesus não ensina a gente a rezar dizendo santificaremos o teu nome, santificado seja, né, o teu nome. Santificar o nome do Senhor, na linguagem de Ezequiel e depois na posterior mentalidade de Israel, virou uma expressão técnica, ou seja, significa algo. Não é uma coisa que cada um pode dar um sentido, né? Quando Jesus usa essa expressão no Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, ele está se referindo a isso aqui. E isso aqui significa tudo isso que a gente conversou até agora, que eu não vou repetir, senão ninguém aguenta. Mas, portanto, tem um significado que não é uma coisa, não vou pegar o nome de Deus em vão, falando, ai meu Deus, não, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Tem a ver com as nações reconhecerem que no meio delas, né, Deus congrega um povo, que é o seu povo, que é a sua expressão sobre a terra, né? E que esse povo é um povo amado por Deus e é sinal de Deus no meio de todos os povos. E esse povo é cuidado por Deus, esse povo se mantém coeso por causa do amor de Deus que habita nele. Tem a ver com tudo isso. Jesus fez tudo isso na cruz, certo? O nome do Senhor foi santificado pelo que ele fez, né? Agora cabe a nós receber esse dom e cuidar desse dom. Esse dom que é um dom de comunhão, de unidade, né? É um dom que nos torna um sinal, né, visível para todos os povos. Então, num mundo dividido, dilacerado por discórdias, nós devemos brilhar como um povo que, apesar de tudo, é capaz de ter comunhão, de ter respeito mútuo, de servir mutuamente e por aí vai. Um novo entendimento, Padre Antônio, dessas imundícies que essas águas puras vão se derramar. Sim, vamos continuar lendo, né? Porque aí tem todo o sentido depois. Então a gente leu o 23, né? Então, o 24, né? A gente leu até o 24, porque quando eu, não é isso? Quando eu vos tomar dentre as nações e vos reunir de todas as terras, reconduzindo-vos à vossa terra, então saberão que eu sou o Senhor, né? 25.
derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Meu Deus, essa palavra é muito aqui forte. está, e de todos Como os é que vossos ídolos imundos. Porque abominações, na linguagem aqui, tem a ver com algo que é colocado no lugar que devia ser de Deus. Então são ídolos, né? 25. 26 agora. 26. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Com aquilo que o senhor falou, eu passo a entender um pouco mais, ampliou a minha visão desse coração de pedra. Sim. Que diz, se a gente não tomar cuidado, vira um coração de pedra. E para poder absorver, acolher, agradecer a Deus essa promessa bendita que Ele está fazendo aqui. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Padre Antônio, aqui esse espírito novo, não sim, água pura é o Espírito Santo, mas é espírito novo, que o espírito velho acho que tudo aquilo que o senhor falou. Sim, você está vendo que aqui espírito está com letra minúscula. Com letra minúscula. Dar-vos-ei um espírito novo, ou seja, uma mentalidade nova, um modo de viver novo. Né? Vou ensinar vocês a viver como pessoas livres. Né? Porque vivendo um tempo no exílio, né, pelo menos uma geração no exílio, você já desaprende a viver como uma pessoa livre. Né, Israel já tinha vivido 400 anos no Egito, imagina. Então, você vai aprendendo a viver como escravo, né? Escravo dos ídolos. Né? Então, dar-vos-ei um espírito novo. Vou ensinar vocês a viverem de um jeito novo. Né? Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Né? Porei no vosso íntimo o meu espírito e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então habitareis na terra que dei aos vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quer dizer, sempre voltando à ideia de um povo novamente. Um povo na sua terra. Né? E isso foi sempre o drama de Israel, até hoje. Né? Um povo na sua terra. Um povo vivendo em paz na sua terra. A gente sabe que tudo isso é sinal de algo ainda maior. Né? Israel era um povo no meio dos povos para ser um povo como sinal para todos os povos. Em Jesus, a gente tem um novo povo, que é a igreja, que deve ser sinal para todos os povos. Mas esse novo povo de Deus não é um povo agora que tem a ver com uma etnia que possa reivindicar uma terra, mas é um povo de toda raça, de toda tribo, de toda língua e nação, que caminha em direção a Jerusalém celestial, ou seja, uma terra, né, uma terra prometida diferente, vamos dizer assim. Né? Então tudo aqui aponta para a volta do exílio, mas como a gente falou, o próprio povo de Israel, mesmo depois de ter podido voltar para a terra, todo o povo não voltou, uma grande parte do povo ficou em diáspora, né? O povo entendeu que o exílio não tinha acabado. Esse diacho desse exílio não era só uma realidade política ou geográfica, era uma realidade espiritual. E aí? Bom, Jesus vem como aquele que põe fim a esse exílio espiritual que Israel estava compreendendo. Era um exílio de afastamento de Deus, de distância de Deus. Né? Jesus põe fim nisso e abre, né, a toda a humanidade a possibilidade de fazer parte desse novo povo, desse único povo congregado em unidade, já que através de Jesus as promessas de Deus chegam a todas as nações. Né? Rompe-se, vamos dizer assim, as barreiras que havia
em Israel, né? Israel tinha transformado a sua identidade de povo de Deus numa, como é que a gente pode dizer isso? Numa honra só para ele, quando na verdade eles eram povo de Deus para ensinar todos os povos, né? Havia profecias que diziam isso, todos os povos vão vir a Sião para conhecer o Senhor, mas na verdade quando Jesus chega, isso vira. Então Jesus diz, vão por todo mundo, vão por todo mundo, né? Jesus vira o jogo, né? E aí agora com o evangelho de Jesus, gente de todas as nações é chamada a fazer parte do novo povo de Deus. Uma unidade, Deus propõe uma unidade ainda mais audaciosa. Agora, Padre Antônio, trazendo assim para uma compreensão dos nossos dias, eu entendo esse dar-vos-ei um novo coração, essa promessa, Deus enfatizando que tudo começa aqui. Tudo nos alertando que às vezes a gente está assim com o olhar para fora e é aqui. Dar-vos-ei um novo coração, ele não pode dar, né, uma nova mentalidade, não. Um novo coração e um novo espírito. Ele quase como que repete, um novo coração e um novo espírito, porque é tudo aqui, né, no fundo da alma. Não pode ser, eu corro esse risco de ficar superficialmente, de viver a minha fé para fora, mas como ele promete aqui, é aqui dentro, tudo aqui. A Escritura diz em outros lugares, né, o Senhor promete, eu escreverei em vocês a minha lei, não mais em tábuas de pedra, mas em vocês. É uma transformação, uma mudança profunda, né, interior. E ao mesmo tempo isso não significa, porque esse é um risco do nosso tempo, né, um subjetivismo, né? Tudo é eu aqui com eu. Não. O tempo inteiro está se falando de um povo. Está se falando de um povo, né? Jesus veio para inaugurar um novo povo, que é a igreja. Então essa história de Jesus sim, igreja não, é para quem não entende que Jesus tem a ver com tudo isso aqui. Né? Então, Jesus faz essa, como é que a gente pode dizer, esse equilíbrio perfeito entre o dentro e o fora. O fora que não começa dentro é exterioridade, né? O dentro que só fica dentro né, não é eficaz, não transforma as realidades, né? Então, o Novo Testamento, né, o que Jesus propõe para a gente é essa relação perfeita, né, equilibrada entre o dentro e o fora, né? Então, tem que brotar de dentro, né? Há que acontecer uma mudança interior, profunda, íntima. Não é só você se, como é que a gente pode dizer isso? Você se conformar a alguma coisa vindo de fora. Não, a mudança tem que ser a partir de dentro. Por outro lado, essa mudança é uma mudança a partir de dentro, mas ela é real. Então ela te coloca em sintonia com algo que é maior do que você. É lindo, né? Porque nesses 2 versículos que fala em que ele promete o coração novo, um espírito novo, nos purificar de todas as imundícias, ele conclui dizendo, e sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Sim, quer dizer, é sempre povo, é nós, não é eu, é nós, né? E esse talvez seja o grande desafio da gente, né? Viver como nós, né? A tendência da gente muitas vezes é viver só como eu, ou então, em alguns contextos, o eu ser diluído, né, em alguma coisa que não é um nós, é uma maçaroca, sei lá o quê, né? Mas viver como um nós, né, viver como um só coração, né? Esse é que é o segredo né, da proposta do Evangelho. O Evangelho não é uma ideologia individualista, não é uma ideologia subjetivista, né, em que cada um é uma coisa totalmente desligada dos outros.
Por outro lado, o evangelho também não é uma ideologia socialista, né, em que a pessoa se dilui, né, no meio de uma realidade que não leva em conta, né, a pessoa, o indivíduo, né? Enfim. Então o evangelho tem uma capacidade de colocar no lugar, né, todas as coisas. E é uma capacidade que vem de Deus. Porque humanamente a gente vive em conflito com isso, né? A gente não consegue acertar muito o passo entre o eu e o nós, né? Ou a gente puxa demais para um lado, ou a gente puxa demais para o outro. O evangelho organiza tudo isso, põe tudo isso no lugar. Por isso há uma proposta cristã, né, evangélica, para a sociedade. É uma proposta, né? A gente, numa sociedade plural em que há gente que crê de mil meses, que não crê em nada e tal, a gente apresenta como uma proposta, mas a gente crê que é uma proposta muito eficaz, né? Porque justamente é a proposta na qual é respeitada a pessoa, mas é levado em conta o bem comum, né, do nós, da totalidade. Então, o evangelho tem algo a dizer e muito importante às sociedades humanas, né? Padre Antônio, esse águas puras, com tudo que o senhor falou, contemplando assim um pouquinho a imagem de Israel com todo aquele deserto, é uma promessa que cai tão bem no coração deles como cai no nosso, mas eu sempre entendo essas águas puras como água viva, como o Espírito Santo. É isso? É a leitura que nós cristãos podemos fazer, né, porque tudo se encaixa tanto, né, com a experiência que nós temos do derramamento do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo é ele quem nos lava interiormente, é ele quem opera em nós essa nova criação, essa criação de um novo coração, de um novo espírito. Então, existe existe um fio da meada, né, que liga essas águas puras aqui àquilo que Jesus diz no templo: aquele que crê em mim, do seu interior, como diz a Escritura, jorrarão rios de água viva. Então, rios correndo no interior, águas puras lavando o interior, tudo isso está muito próximo, né? E Padre Antônio, aquilo que Jesus falou para aquele sacerdote que foi procurá-lo à noite, né? Necessário vos é nascer de novo. Uhum. Da água e do Espírito, né? Repito, né? Quando a gente lê coisas do Novo Testamento sem ter o horizonte do Antigo Testamento por perto, a gente perde muito, né? Porque as coisas que Jesus disse não foram aleatórias e não foram novidade no sentido de que não tinham nada a ver com... Não, havia promessas feitas, havia uma esperança sendo vivida, né? Havia um chamado de Deus, e Jesus vem para realizar tudo isso. E é claro que Jesus, ele não se limita ao que havia na mente do povo de compreensão dessas coisas todas, ele extrapola tudo isso, mas ao mesmo tempo ele está se movendo no meio de tudo isso. Então, se a gente perde de vista esse pano de fundo aqui e tenta entender o Novo Testamento, ou a gente vai entender muito pouco, ou a gente vai colocar outros conteúdos. A gente vai imaginar que o Novo Testamento tem a ver com coisas de fora, entendeu? Quando, na verdade, ele tem muito a ver com tudo isso daqui, né? E a gente, pode ser que tenha tido gente que, nas suas paróquias, nos seus grupos de oração, olha, então no mês de setembro, nesse ano, mês da Palavra de Deus, a igreja no Brasil propõe Ezequiel. Ezequiel, Antigo Testamento? Não, dá para ter outra coisa? Pois não dá não. Não dá não, senão a gente vai ficar a vida inteira patinando ali no... não é preciso um conhecimento de quem vai estudar teologia, tem que tirar isso da cabeça da gente, né? Que todo mundo tem que estudar. Não, todo mundo não tem que estudar teologia. Agora, todo mundo tem que perceber relações que, com um pouco de atenção na Bíblia, a gente nota, né? E a gente nota que essas relações, elas não são
gratuitas. É como se Deus estivesse tecendo a salvação. Né? Essas linhas, elas se juntam, elas se envolvem umas nas outras. Né? E se a gente não percebe isso, meu Deus, tá, então Jesus veio fazer o quê? Né? Eu não posso entender Jesus com padrões, com critérios de hoje. Não, é claro que ele responde ao homem de hoje. Jesus é a resposta também para todo homem do século 21, mas ele é o ponto de chegada de toda uma história da salvação que representa o homem de todos os tempos e que está aqui. O drama do homem de todos os tempos. Né? O Papa João Paulo II ele não gostava muito dessa história. O homem de hoje, porque o homem de hoje, ele dizia, olha, o homem de hoje é muito parecido com o de ontem. Né? As coisas que tem no coração são as mesmas, né? As necessidades são as mesmas, e de fato. Né? Então, essa história da nossa salvação, né, que representa um pouco os anseios e as dores do homem de todo o tempo, Jesus vem para selá-la, Jesus vem para cumpri-la, Jesus vem para levá-la a bom termo. E se a gente faz essa leitura atenta que permite que a gente veja as linhas se cruzando, né, nessa tapeçaria que Deus está tecendo, a gente vai ficar impressionado como é um propósito, é um projeto perfeito de Deus para nós. Quando o senhor falava, eu me lembrei daquela palavra de Jesus, não julgueis que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim para abolir, pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E aí ele fala assim, aquele que violar um desses mandamentos, que seja o menor, mas aquele que os guardar. Então aqui no Sermão da Montanha, ele vem confirmar tudo isso que o senhor falou concretamente. Eu não vim abolir, nem deixar de lado, não. Eu vim completar. Exato, ele vem realizar a esperança de Israel e ele vem nos dar o coração novo. Né? Porque também essa promessa já foi realizada por meio dele. Né? Ele nos deu um coração novo e um espírito novo. Cabe a nós agora viver segundo esse coração. Né? E não tem mais um coração de pedra aqui, agora é um coração de carne. Então, se você sentir alguma coisa, faz uma massagem para ver se ele bate, né? Mas o que tem aqui é um coração de carne. Ele nos deu um coração assim. Né? A não ser que a gente queira tirar o de carne e colocar o de pedra de volta, mas acho que não é o caso. Né? Então, ele já nos deu. Agora cabe a nós aprender a viver assim. Né? Esse que é o segredo do negócio. Não é uma coisa que ainda não temos. Não, é o que temos e precisamos aprender a viver do jeito como ele já nos deu. Né? Agora, lembrando, essas profecias, essas promessas de Ezequiel, todas elas, de algum modo, apontam para Jesus. Então, nas próximas semanas, quando a gente for dar uma olhadinha em outras passagens de Ezequiel, a gente vai acabar fazendo a mesma coisa. Olha, está vendo por que Jesus se chama com esse nome? Ou porque Jesus fala esse negócio? Porque, na verdade, ele está dialogando com isso daqui. Ele está mostrando, olha, lembram daquela promessa? Pois então, eu cumpro agora. Lembram daquilo que foi... Eu cumpro agora. Então, a gente vai tentar fazer com que essas relações, que são tão reais, elas fiquem claras, ou pelo menos venham à tona diante da gente, para que de tanto ler aos pouquinhos depois, então entendi, agora eu entendi. Né? Mas o nosso propósito é um pouquinho esse. À medida que a gente for lendo nesse mês de setembro trechos de Ezequiel, a gente vai mostrando as relações e como Jesus cumpre essas promessas. Né? Então, ele é o amém, né? Ele é o cumprimento, e nele a gente tem tudo isso que Ezequiel e Israel, o povo de Israel, percebem que é necessidade. Né? Que beleza, Padre Antônio, a gente se sente até mais próxima de Ezequiel, a sensação é como se ele estivesse muito distante, e assim, dessa forma, como o senhor colocou, a gente se sente até mais próximo dele. Obrigado, profeta Ezequiel, por tudo que você ouviu de Deus e escreveu para a gente hoje. Exato, tem a ver com a gente. Né? Fazemos parte desse propósito de Deus, desse plano de Deus. Desse povo de Deus. Né? Beleza? Maravilha. Laura, vamos parar por aqui, que foi pesado hoje. O negócio foi... Eu achei que foi
Vamos parar, senão o pessoal não aguenta, sai fumacinha. Mas, gente, sei lá, depois, né, se você quiser, fica gravado, né? Ouve de novo, tenta fazer as relações, isso é muito bacana. Eu acho que ajuda a gente, né? Na verdade, qual é o grande propósito nosso como cristãos? É conhecer mais Jesus, né? Ele é o esplendor da glória do Pai, ele é o cumprimento de todas as promessas. Agora, se ele é o cumprimento, eu preciso entender um pouco melhor as promessas, né? E aí fazer essas relações é importante. Então, se for o caso, dá uma olhadinha de novo no vídeo, ouve de novo, pode ser que aos pouquinhos algumas coisas vão ficando mais claras e a gente vai caminhar com Ezequiel ao longo desse mês de setembro. E aí você comenta, né, com a gente traz aqui no próximo podcast. Isso, maravilha. Gente, abração, Deus abençoe. Tamo junto. Laura, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, Padre Antônio. Tchau, irmãos.